tudo vai ser, irmãos, assim, vinda do coração de Deus. Não tenho nada marcado a não ser as 5 consequências, né, da irritação que eu vou mostrar para você. Eu marquei aqui agora à tarde, que esse texto nos mostra, só que eu quero deixar essa parte para o final, né? Essa parte aqui eu quero deixar para o final, para mostrar para você o que a irritação está fazendo na vida das pessoas. A irritação tem deixado as pessoas doentes, a irritação tem deixado as pessoas mal. Ana ficou mal. Você deve conhecer o texto. Lembra que a Ana tinha uma competidora, né, a Penina. E a Penina fazia o que com a Ana, igreja? Irritava bravamente, né, constantemente. E aí a Ana ficava mal. E eu quero mostrar para você, irmãos, as 5 consequências que a irritação traz para a vida das pessoas, né? E até dizia tarde, olha, assim como a gente vai receber de Deus, né, o que fazer para combater isso, nós também não podemos ser, né, aquela pessoa que irrita o próximo, né? Porque a mensagem vai vir assim para você ver como assim uma proteção, o que você deve fazer para combater isso. Só que você tem que olhar do outro lado também, né? No sentido assim, eu não posso ser o irritador. Eu não posso irritar, né, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Eu não posso irritar essas pessoas, porque assim como, irmãos, as pessoas me irritam e vem consequência na minha vida, se eu for uma pessoa que vai ficar irritando as pessoas, essa pessoa também terá consequências. E olha, consequências que por muitas vezes ela, por si própria, ela não consegue se levantar. Amém, igreja? Então essa é a mensagem que surgiu ao coração, que é o versículo de número 6 e 8. Eu vou até deixar esses 2 versículos para o final, mas quem já quiser adiantar, colocando aí 5 consequências que a irritação traz para a vida das pessoas. Lá na minha cidade natal, Rondonópolis, a palavra irritação, lá as pessoas pronunciavam assim, pirraça. Aqui também é usado? O fulano gosta de pirraçar, né? Tá dizendo, o fulano gosta de irritar, né? Birra, já viu a birra? Irmãos, tem gente que faz uma birra, né? E pirraça, e mal ela sabe, irmãos, que ela está prejudicando aquela pessoa. A pirraça, a birra, a irritação traz um grande prejuízo para quem está, então, sendo a vítima. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Vamos aqui, então, começar aqui. Eu quero começar aqui no versículo 9. Vou pular essa parte aqui para depois ficar com ela aqui para a gente terminar. Depois eu vou ler com você o versículo 6 e 8. Mas o versículo 9, a Bíblia diz assim: então Ana fez o que, igreja? Se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Amém. Para por aí. Mas tem gente que vai dizer assim, mas se levantou do quê? O que aconteceu? O que a história conta da Ana? Eu vou fazer um resumo aqui só para a gente entrar aqui. Você que sabe, eu peço a compreensão. Quem não sabe, irmãos, precisa aprender, para então entender. Ela se levantou, mas o que aconteceu com ela? O que ela tinha? Então, para quem não sabe, Ana não podia engravidar, não podia ter filhos. E a Bíblia fala que o próprio Deus tinha cerrado a madre. Então veja, irmãos, que a Ana tinha dentro da sua própria casa uma concorrente, uma competidora, dependendo da tradição, que todo dia jogava na cara da Ana: eu tenho filhos, você não tem. Olha a pirraça, né? Eu sou mãe, você não é mãe. Olha só, imagina, irmãos, todo dia a Ana sofrendo com isso, né? A pirraça, a irritação. E a Ana, por ficar mal, agora ela toma uma decisão. No versículo 9, ela se levanta, ela se posiciona. Aqui eu quero, irmãos, começar dizendo para você: Ana não se conformou com o que ela estava vivendo. Você pode anotar isso, guardar no coração? Não se conforme com o que você está vivendo.
No sentido assim, você tem algo no coração, algo alinhado com a palavra, que não está como você espera, como você deseja, como você, talvez até sonha, pastor, olha, está tudo fora, desalinhado, não está como eu quero, meu casamento não está como eu quero, o comportamento do filho não está como eu quero, a minha vida não está como eu quero. Então entra essa frase, não se conforme. Amém, igreja? Não se conforme. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acabam se conformando. Eu estava refletindo, irmãos, e foi agora à tarde que veio essa inspiração. Imagina comigo aqui, irmãos, quantas mulheres que não são mães, que não engravidam. Quantas mulheres que você conhece que é estéril e que se conformou. Ana podia ser mais uma. Não sou a única mulher que não tem filhos. Ana podia dizer, eu não sou a única mulher que não vai ter filho, que não vai ser chamada de mãe. Porque olha, eu conheço um fulano, a ciclana, e ela também não é mãe. A Ana podia pegar isso, irmãos, para poder então se conformar. Eu não sou a única mulher com esse problema de saúde. Eu não sou a única mulher que não pode ser chamada de mãe, porque não vai ter filho. É ou não é verdade, irmãos? Ela não se conforma. E o que ela faz? Se levanta. Agora eu chego aqui na área do se levantar. Eu vou pegar aqui, irmãos, e vou assim abrir de uma forma geral para a gente entender que não é só o caso de engravidar, não. Ou se conformar aqui é para tudo que você tiver então passando na vida, que não tiver de acordo com a palavra, de acordo com seus sonhos, com o seu objetivo, de acordo com aquilo que você tem planejado. Olha só, eu falava à tarde, vamos aqui para outra área só para você entender. Quantas pessoas que às vezes ela diz assim, eu me conformo com o que acontece na minha casa é uma vida, é uma família destruída, é uma família onde o inimigo atua assim abertamente, porque o vizinho é assim, lá no meu parente é desse jeito. Quantas pessoas que se conformam com uma família destruída, porque ela diz assim, não é só a minha família que é destruída, não é só a minha família que o inimigo ataca, não é só a minha casa que tem desunião, não é só a minha casa que tem discórdia. Quantas pessoas se conformam com isso? Eu dizia à tarde, irmãos, pode ser que a casa do lado tenha intriga, desunião, desavença, pode ser que a casa lá do parente tenha tudo isso, mas você tem que dizer, a minha vai ser diferente, na minha casa não vai ter desunião, na minha casa não vai ter desavença, na minha casa Deus vai colocar ordem. Amém, igreja? É não se conformar. Muita gente está sendo levada, irmãos, pelo conformismo. Não, outros estão assim. Não, se a gente estiver passando assim, é porque era para ser. Aí lembra do caso, eu já citei aqui, da enfermidade? Tem gente que se conforma com a doença. Nasci doente, cresci doente e vou morrer doente. Por que alguns se conformam? Não, mas é porque essa doença, meu pai teve, meu avô teve. Tudo bem, pode até ter tido, mas comigo vai ser diferente. Essa doença não vai me matar, essa doença não vai permanecer no meu corpo. Irmãos, é não se conformar. Mas tem gente que está aceitando. Ah, mas pastor, eu não aceito. Mas ei, o que você está fazendo para não aceitar? Está ficando quieto? Está sendo omisso? Tem que fazer alguma coisa. O que a Ana faz, igreja? Ela se levanta. Entenda, se a Bíblia está dizendo que ela se levantou, é porque ela estava caída, prostrada, ela estava, irmãos, para baixo. Ela estava ali desanimada. Olha só, outro exemplo aqui. Quantas pessoas que ficam, irmãos, se conformando, às vezes com a dificuldade financeira, o desemprego, ou a enfermidade, ou algum vício,
Não, olha, o meu filho está nesse vício aqui, porque o pai dele, o avô dele, ou não sei quem lá da família também, viveu nesse vício muitos anos. Pode ser que alguém da família viveu preso no vício, mas meu filho não, minha filha não. Pela palavra são libertos em nome de Jesus e me posiciono declarando que eu não me conformo com esse vício na vida dele. Irmãos, tem muitas famílias que acabam aceitando não dizendo assim, pode fazer, né, as obras do mal. Não, irmãos, a gente tem que se posicionar, nós não podemos ficar em silêncio, nós não podemos ser omissos. A Ana não fica em silêncio. Quando a Bíblia está dizendo aqui que ela se levanta, ela não está, irmãos, aceitando. Não é propriamente a pirraça. Entenda, não é propriamente ali a irritação que ela está querendo confrontar. O que ela está querendo confrontar aqui, irmãos, é enfermidade. Essa enfermidade não vai ser para o resto da minha vida. Essa esterilidade não vai ser para o resto da minha vida. Aí ela se levanta. Amém, igreja? Então, primeira coisa, o que nós estamos aprendendo? Não se conforme. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga, não se conforme. Mais uma vez, não se conforme. Tem algo que você deseja, está desalinhado? Não se conforme. Tem um sonho, irmãos, que está desalinhado? Não se conforme. Nada se conforme, né, com o que está acontecendo, que não está como você quer que esteja. Outra coisa, vamos lá. Versículo 9 ainda. E Ana se levantou, depois, e comeram e beberam. Para aí. Quando é que ela se levantou? Depois que comeram e beberam. Vamos pegar essas duas partes aqui, comer e beber. Para o crente, para o cristão, irmãos, o que nos alimenta? O que a gente come? A palavra de vida eterna. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos vai manter firme, em pé. Olha, eu dizia agora à tarde, irmãos, quantas são as pessoas que vivem dizendo assim: eu estou fraco, eu não estou firme na fé, olha, eu estou fraco, eu estou desanimando, eu estou retrocedendo. Aí vai perguntar, quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você ouve a palavra? Não, quando eu vou na igreja. Irmãos, a palavra que você ouve na igreja é muito pouco. A palavra é muito pouco. Pouco que eu digo assim, irmãos, porque a palavra é para o dia. Lembra lá do maná no deserto? Se eles guardassem para outro dia, o que acontecesse? O que acontecia com aquela comida guardada? Estragaria. O pão era diário. Aí olha só, no pouco que eu estou dizendo, quantos dias nós temos no mês? 30 dias, não é o seu caso, e não estou jogando ponto para ninguém, mas tem gente que vem na igreja uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, quando não uma vez no mês. Aí diz assim, não, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu estou precisando de ajuda. Tudo bem, nós estamos aqui para ajudar, mas você precisa fazer sua parte. Quando não tem culto, vai ler a Bíblia. Quando não tem culto, vai ouvir uma mensagem, vai ouvir uma palavra, porque a palavra é de vida eterna. A palavra é o alimento que sustenta. A palavra, irmãos, é a força que vem de Deus para a nossa vida espiritual. Aí tem gente que fala assim, não, eu estou morrendo na fé, eu estou esmorecendo. Mas a culpa é a igreja? A culpa é o pastor? É o obreiro? Irmãos, o Pedro disse, só o Senhor tem palavra de vida eterna. É o Senhor que tem a palavra que vai nos alimentar. Então o dia que não tem culto, irmãos, vai ler a palavra de Deus. Vai ver, irmãos, uma pregação para você ser sustentado, para você se fortalecer. Para quê, igreja? Para poder se levantar. Eu fiz questão aqui. Quando é que ela se levantou? Fala ela e ele, né? Mas a esposa e o marido. Quando é que se levantaram, igreja? Depois
que comeram. Depois que você se alimenta, você pode se levantar. Depois que você tem a palavra de Deus no coração, que você então tem condições de se levantar. Tem gente que fala assim: eu não consigo me levantar. Claro, não se alimenta, não lê a Bíblia, não busca, irmãos, uma palavra. Veja que o segredo é se levantar depois. Porque depois de pé, com a palavra, com o alimento, irmãos, aquela palavra vai me sustentar. Pode vir vento forte, pode vir qualquer batalha espiritual. Aquela palavra tem o poder de Deus para me sustentar em pé. Olha só, igreja. Levantou-se Ana depois que se alimentou. Depois que você lê uma palavra, lê um versículo, é a hora de se levantar. Se levantar aqui é se posicionar, é ter uma atitude, irmãos, direcionada. Aí você vê que muita gente está, irmãos, às vezes até se levantando, e quando ela menos espera, ela cai de novo. Há pessoas que ficam assim, altos e baixos, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Ué, o que está acontecendo? Levantou, irmãos, é para ficar firmado, e só vai ficar firmado depois que então se alimentar. Primeiro eu me alimento, primeiro eu tenho uma palavra, primeiro eu tenho um versículo no coração, e aí eu vou me levantar para nunca mais cair, para nunca mais tropeçar. Amém, igreja? Tem ou não tem sentido, irmãos? Por que muita gente levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, tropeça, levanta, vacila, levanta, peca, levanta, e a vida sempre se arrastando? Porque está faltando a palavra diária. Palavra do culto, irmãos, é para o dia, é para o momento. Outro dia é outra palavra, que cabe a mim, cabe a você buscar diariamente. Para então, irmãos, a gente se posicionar. Primeiro eles se alimentam, comeram, e depois, igreja, beberam. O beber, vamos dizer aqui, vamos entender, Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Simbolicamente, a água representa o que? Alguém sabe? O Espírito Santo. Irmãos, quando nós bebemos da fonte, jorra água viva. Olha só, eu estava até dizendo à tarde, numa outra oportunidade eu faço essa ministração, mas é bom aqui observar. O Espírito Santo, ele não pode estar apenas do seu lado, ele tem que estar em você, em mim. A Bíblia não diz, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então o que isso quer dizer, irmãos? Que ele habita em nós. Ele tem que estar em nós. Então quando eu bebo, quando então, irmãos, eu sacio a minha sede, então olha, essa água ela transborda, ela jorra em mim. Ou seja, nós precisamos se alimentar da palavra e precisamos, irmãos, beber da água da vida, beber da fonte do Espírito Santo, até transbordar, até jorrar em nós. Amém, igreja? Então agora já dá aqui uma palavra formada. Eles se levantaram depois de ter a palavra, e está neles o Espírito Santo. Quando nós temos a palavra, quando está em nós o Espírito Santo, irmãos, a gente levanta para não cair mais. A gente levanta, irmãos, para triunfar em Deus. Mas precisamos da palavra. Temos que ter em nós o Espírito Santo de Deus. Não viva sem o Espírito Santo. Outra coisa aqui, versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez, igreja? Orou ao Senhor. Quando é que ela orou? Quando estava com amargura de alma. Dizia para a igreja: quantas pessoas que ficam dando desculpas. Eu não oro porque eu estou triste, eu não oro porque eu estou amargurado,
eu não oro porque eu não estou bem, eu não oro porque esse problema surgiu, esse mal se levantou. Irmãos, olha só, guarda isso no coração. A gente está falando de um texto que está falando de um milagre, um grande milagre que nasceu, que foi Samuel, na vida da Ana. Então, para esse milagre nascer, ele começou, irmãos, sendo gerado no momento de oração. Você quer que o grande milagre nasça em você? Você tem que ter, irmãos, vida de oração, momento de comunhão com Deus, ao ponto, irmãos, de então entender que nem angústia, nem amargura, nem tristeza e nem nada vai me impedir de buscar a Deus, de orar ao Senhor, de então buscar a face dEle. Buscar a face é orar, buscar, irmãos, a presença de Deus é orar. E a Ana está orando, irmãos, com a vida toda amargurada. Eu não sei você, irmãos, mas quantas vezes as pessoas dão aí desculpas? Não, hoje eu não vou orar, não. E ainda falam bem assim, né? Deus me entende. Será que Deus realmente entende? Se a Ana orou amargurada, depois você vê que Jesus fala: vinde a mim vós cansado, mal, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, vou te renovar. Aí a questão é, será que Ele entende mesmo? Ou é corpo mole nosso, que não quer orar? Então, igreja, o que a Bíblia está nos mostrando, que o milagre vai começar a ser gerado em você, na sua vida, quando você tiver um momento de oração. Tem um momento de oração? Então creia, espere, porque o milagre está sendo gerado em você. E se está sendo gerado, mais cedo ou mais tarde esse milagre vai nascer em você. Nasceu Samuel, grande milagre, grande profeta, grande homem de Deus, sacerdote. Olha só, irmãos, é fruto de oração. Quantas pessoas que nasceram por ser fruto de oração? Talvez você conheça. Quantas pessoas que, aqui a gente pode usar o texto, a história, quantas pessoas que nasceram de mães que eram estéreis, irmãos, e nasceram por fruto de oração. Outros milagres nasceram porque, joelho no chão, jejum e oração. Quantas pessoas foram libertas das drogas, da prostituição, da mentira, da fofoca? Vidas foram transformadas. Como igreja? Joelho no chão, jejum e oração. Então os milagres começam a nascer, começam a ser gerados, irmãos, quando tem oração. Mas eu não estou bem. Ore assim mesmo. Ana, mesmo não estando bem, qual era o estado da Ana mesmo? Leia comigo em voz alta. Com amargura de alma, orou ao Senhor. Amém, igreja? Diga comigo assim: não existe desculpas. Tem que orar, tem que buscar Deus, tem que falar com Ele. As desculpas é nós que damos. Agora, cabe, irmãos, ver se Deus vai aceitar ou não. Da maioria das vezes Ele não aceita, porque não, as desculpas... eu já até disse para a igreja, as desculpas nós convencemos os homens, mas a Deus não. Vamos continuar aqui? Versículo 11, só a parte inicial. O que ela fez aí, igreja? E voltou um voto. Repete de novo. E voltou um voto. Eu não quero me referir aqui em dinheiro. A inspiração que Deus me deu, irmãos, foi comprometimento. Voto é compromisso. Você vai ver lá em Eclesiastes 5:5, Deus fala assim: se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça. Já leu isso? Está aí na tela, melhor é que não votes do que votes e não pague. Então do que Deus está falando, igreja? Compromisso. De pessoas comprometidas. Voto é compromisso. Se você fez um voto, irmãos, você fez um compromisso. Se você fez um voto, você fez uma aliança com Deus. Aliança é compromisso. Aliança, irmãos, é fidelidade.
Então, se eu fiz um voto com Deus, eu tenho que ser comprometido com Ele. Só que muitas são as pessoas que, irmãos, enchem, né, ali o quarto de oração, comprometendo com Deus, Senhor, olha, é isso, é aquilo, e aí na hora de, irmãos, honrar o voto, não honra. Cuidado. Se você entender o que está escrito aqui em Eclesiastes 5:5, né, a gente tem que pensar direito. Porque para não fazer qualquer tipo de voto e depois, mas eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que não era bem assim. Então fique ciente. Melhor que você não vote. Porque se votar, irmãos, tem que ter compromisso para honrar. Tem que ter, irmãos, fidelidade. Amém, igreja? Então o início do versículo 11, eu quero dizer para você compromisso, comprometimento, fidelidade. Para a gente entender aqui o início do 11, eu quero fazer aqui uma conjugação, né? Ou a gente vai ajuntar, né? Melhor dizendo aqui, o versículo 19, finalzinho do 19, agregar, né? Vamos ajuntar aí o início do 11 e o finalzinho do 19. O que está escrito aí no finalzinho do 19? 1 Samuel 1:19. E o Senhor se lembrou dela. Repete de novo em voz alta, por favor. E o Senhor se lembrou. Vamos aqui, agregar. Voltou o voto. E o Senhor se lembrou dela. Irmãos, Deus lembra de quem é comprometido com Ele. Vou repetir. Deus lembra de quem é comprometido com Ele. Se eu e você não temos compromisso com Deus, você acha que Deus vai estar lembrando da gente, irmãos? Você acha que Deus vai estar, irmãos, atentado atenciosamente para a nossa oração? Negativo. Pessoas sem compromisso com Deus, Deus não lembra dela. Por quê? Eu tenho até a base aqui para um versículo aqui. A Bíblia diz, o próprio Samuel fala que Deus honra aqueles que honram Ele. Então veja, eu só vou ser honrado né, Deus só vai me honrar se eu honrar a Ele. Então eu vou ser lembrado por Deus quando eu tenho compromisso com Ele. Se eu não tenho compromisso com Deus, Deus não tem compromisso comigo também. Então, igreja, nós estamos sempre orando, estamos sempre buscando. Vamos fazer isso comprometido. O que é fazer isso comprometido? É de todo o coração. Não pode ser 90%, 50%, 30% de comprometimento. Eu sou meio comprometido. É igual aquele ditado, né, irmãos? Domingo na igreja e segunda, como é o crente Raimundo, né? Como que é o ditado? Alguém lembra? Olha aí, domingo na igreja e segunda no mundo, mais ou menos isso, né? Lembrei aqui agora. A pessoa que está meia comprometida, a pessoa que está, né? Domingo eu estou na igreja, aí na semana está no mundo. Que compromisso é esse com Deus? Então, quando eu li o versículo 11 e o 19, eu entendi. Voltou um voto, eles fizeram um compromisso com Deus. E aí no 19, e o Senhor lembrou dela. Você quer que Deus lembre de você? Tenha compromisso com Ele. Você quer ser lembrado por Deus? Tenha compromisso com Ele. Amém, igreja? Mais uma vez, diga comigo, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E se você tem compromisso com Deus, Ele vai lembrar das suas orações. Ele vai lembrar de você para te responder. Ele vai lembrar de você para fazer o milagre acontecer. Estamos falando de um texto de milagres. Grande milagre foi o nascimento de Samuel. Então, eu preciso, irmãos, me comprometer com Deus. E assim eu serei lembrado pelo Senhor. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor,
O que ela fez, igreja? Perseverou na oração perante Deus. Sabe qual é o nosso erro? Orar uma vez e parar. Orar um momento e, irmãos, desistir. Orar um momento e cruzar o braço. Não, está na mão de Deus. Orar um momento e dizer: Deus, o Senhor que agora, faz por mim. Olha o que ela faz, igreja. Ela persevera na oração. O milagre que foi gerado, irmãos, para ele nascer, tem que ter perseverança de oração. O milagre que Deus vai fazer na sua família, na sua vida, tem que ter perseverança de oração. Está orando pelo filho? Não para não. Está orando pelo marido, a esposa? Não para não. Irmãos, continue insistindo na sua oração. Ah, mas eu não vejo mudança, eu não vejo resultado nenhum. Persevere. Se a gente olhar aqui para o texto, irmãos, quando ela começou a orar, que está aqui no versículo 10, até o versículo 12, veja que não tinha nenhum sinal que Samuel iria nascer. Veja que não tinha nada como uma resposta de Deus. Olha, já está aí dentro o milagre. Não tinha. Ela começou a orar, ela insiste em orar, mesmo sem ter sinal, mesmo sem saber da resposta, mesmo sem saber se está funcionando ou não, ela persevera na oração. Irmãos, a gente tem que ter essa insistência. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Pode acontecer, para Deus tudo é possível. Mas enquanto Ele não faz, irmãos, eu tenho que perseverar na oração. Por quê? Porque o milagre está sendo gerado. O milagre está sendo formado. E quando eu persevero, irmãos, nada impede aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Nada impediu o que Deus começou a fazer na vida dela. Mesmo então, até agora, nenhum sinal, nenhum sintoma, nem para saber se estava grávida ou não tinha nada. Mas mesmo assim ela estava orando. Mesmo assim ela estava perseverando na sua oração. Amém, igreja? Então vamos lá. O versículo 18, eu quero ler com você aqui. É o 19, vamos já para o 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Provérbios 8, 17. Vai aparecer na tela aí. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Vamos repetir a parte final? Os que de madrugada me buscam, me acharão. Ana levantou que horas? De madrugada, para adorar a Deus, para buscar a Deus. Provérbios está dizendo que quem busca Deus de madrugada, acha, encontra. Irmãos, eu vou aqui aprofundar um pouquinho, mas eu peço muita sua atenção agora, para você não ficar com dúvida ou entender errado do que eu vou dizer aqui. Uma vez eu ouvi meu pastor falar e eu nunca esqueci disso. Olha só, ele usou até essa colocação. Tem gente que pega essa palavra aqui, madrugada, e engessa ela e faz dela como um amuleto de sorte. Entende? Como se só na madrugada ela iria encontrar Deus. Não é só na madrugada. Você pode encontrar Deus de manhã, meio-dia, à tarde, finalzinho da tarde, à noite, de madrugada. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o véu que separava o homem de Deus se rasgou. Nós temos livre acesso a Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, ou seja, a qualquer momento, basta a gente se colocar na presença de Deus. Então eu não posso pegar esse versículo, embora, irmãos,
né? A gente precisa orar de madrugada, porque é um horário propício, um horário bom, meia-noite, 3 horas da manhã, 5 ou qualquer hora na madrugada, é um lugar, momento de paz, de tranquilidade, cabeça fresca. É ou não é assim, irmãos? Você já teve experiências na madrugada com Deus? É lindo, irmãos, né? E a gente tem que continuar fazendo, mas o que eu estou dizendo aqui agora, é que eu não posso, agora só na madrugada, que Deus, eu vou achar Ele. Entende lá quando eu falei que tem gente que pega, irmãos, a palavra madrugada, engessa e faz daquela palavra um amuleto, como se Deus ela só achasse aonde? Na madrugada, e não é bem assim. E eu vou explicar agora o que então representa essa madrugada. Não sei se você já viu falar sobre o termo dia e noite. Biblicamente, dia representa bênção, luz, representa, irmãos, né, as coisas que estão clareando o seu caminho, a bondade de Deus, olha, as coisas que estão se encaixando, representa a luz, bem, o dia, e noite, madrugada, trevas, escassez, dificuldade, né, provação, com aquele lado ruim, né, o lado noite, aí dá sentido. Os que me buscam de madrugada me acharão. Os que me buscam na escassez me acharão. Os que me buscam no momento difícil, de trevas e luta, no momento que o mal se levanta, me acharão. Agora, independente se é de manhã, tarde ou à noite, vai me achar, porque está me buscando, mesmo no momento difícil. Amém, igreja? Dia, o lado positivo, o lado bom. Noite é o lado ruim, né? A madrugada está ali ligada à noite. Então, quando você estiver passando por lado difícil, né? Tem gente que usa o termo assim: olha, eu estou no deserto, representa a noite. Eu estou na escassez, representa a noite. A madrugada representa a dificuldade. Então é nessa hora, na hora da dificuldade, na hora da noite, na hora da madrugada, que eu vou buscar a Deus e vou achar a resposta de Deus, a ajuda de Deus, o auxílio de Deus para a minha vida. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Entendido? Para não ficar com dúvida. Temos que levantar na madrugada? Sim, sempre que você puder. Mas não engesse. Palavra madrugada, só na madrugada. Como eu contei à tarde, irmãos, eu estou falando porque eu já tive casos de pessoas na igreja que elas não buscavam a Deus outra hora. Não mesmo. Irmã, vamos orar? Vai para a igreja à tarde, à noite? Não. Eu busco a Deus de madrugada. Eu falo com Deus de madrugada. Mas e o decorrer do dia não fala com Deus, não busca Deus? Não. Isso é o que, igreja? Religiosidade. Está entendendo? A gente não pode, irmão, ser religioso. A gente não pode engessar e fazer disso um amuleto de sorte aqui. É só na madrugada, é só na madrugada. Não. É na madrugada, é de dia, é de manhã, é meio-dia, é à tarde, no finalzinho da tarde, é à noite, qualquer hora eu tenho acesso a Deus. Irmãos, você tem acesso a Deus e nós vamos buscar e vamos encontrar o poder de Deus em nosso favor. Amém, igreja? Então, quando é que a Ana foi buscar adorar a Deus? Na madrugada. Na madrugada adorar. Ana tinha dificuldade? Qual era o problema da Ana? Ela era estéril. Entenda, irmãos, por isso que eu estou falando, a madrugada representa a escassez, a luta, a dificuldade. A Ana estava passando por isso, que era, né, a esterilidade ali, o problema dela. Então é no momento de esterilidade que ela vai adorar a Deus. Entenderam aí a colocação madrugada? Porque igual lá atrás a gente viu que a Ana estava angustiada e mesmo assim foi orar. Então para você entender, irmãos, mesmo se está à noite ou de dia, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, vai se envolver na presença de Deus. Diga glória a Deus. Amém. E levantaram-se, mesmo na esterilidade dela, mesmo na dificuldade dela, mesmo na madrugada, e levantaram para
adorar perante o Senhor. Ficou claro isso, irmãos? Senão começa tudo de novo. Amém. Glória a Deus. Vamos passar aqui para outra parte então, a parte do versículo 6 e 8. Tudo que eu falei aqui agora, irmãos, como eu disse para você, tudo inspirado, não tem nada marcado, nada decorado, nada, não, está tudo no coração, né? Se alguma palavra que tocou ao seu coração, vem do coração de Deus para você, em nome de Jesus. Agora aqui no versículo 6, que aonde surgiu a mensagem, né? Eu falava com Deus, Senhor, esse versículo 6 e 8 aqui, e o texto que é completo, né? Que fala do milagre, que fala aí de tantas informações que nós vimos aqui. Aí no versículo 6, e a sua competidora excessivamente fazia o que, igreja? Aí estava, aquela palavrinha, né? Pirraçava, né? Olha só, para que, igreja? Embravecer. Porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. Versículo 8, pula para o 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? É a primeira, tá? Segunda pergunta, por que não comes? Terceira pergunta, por que está mal o teu coração? Quarto, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Para quem está marcando, irmãos, coloca aí 5 consequências da irritação. Para preparar você, para você ter, irmãos, conhecimento disso aqui, eu quero antes dizer para você assim, diga comigo assim, uma das principais armas do inimigo é a irritação. Você já viu uma pessoa irritada, irmãos? Você já viu uma pessoa irritada? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dentro de casa, esposa, marido, pai, mãe, filhos. Parece que piora, né? Quando se fala de dentro de casa, a pessoa se transforma na irritação. Mas por que isso, irmãos? O próprio versículo nos mostra. Para deixar a pessoa embravecida. Olha a estratégia de Satanás. O diabo não te irrita, irmãos, para te deixar em paz, para te deixar tranquilo. O diabo te irrita, me irrita, para quê, igreja? Para nos embravecer, para nos deixar feroz, para nos deixar, irmãos, irritado mesmo. Olha o versículo aí nos mostrando, a competidora ali irritava para embravecer, para deixar aquela pessoa brava. Agora, igreja, vamos por parte aqui. O Eucana, o marido, identificou as consequências da irritação. E aí ele começa a fazer perguntas. Nessas perguntas estão aqui as consequências. Qual que é a primeira pergunta que ele faz? Por que choras? Diga comigo, abatimento. É a primeira consequência. A pessoa que sofre irritação, ela vai se abater, ela vai ficar abatida, ela vai desanimar, ela vai desmotivar, ela vai ficar, irmãos, ali chorando, sem parar por muitas vezes. Então Eucana, o marido, falou assim: Ana, por que choras? Ana, você está chorando demais. E aí, irmãos, é a consequência. A consequência da irritação, da pirraça, é a pessoa se abater. Quantas pessoas, irmãos, que viviam, sem abatimento, sem desânimo, sem desmotivação, mas só foi ser pirraçado, só foi ser irritado, a pessoa mudou completamente. A questão aqui, irmãos, vamos examinar a si mesmo. Eu falei aqui família antes, mas cada um olha para si. Será que isso não está acontecendo comigo? E depois de você examinar você, leva para sua família realmente, no sentido assim, será que na minha casa não tem também as pessoas que estão assim, abatidas, desanimadas, desmotivadas? Porque às vezes, irmãos, é o filho que está lá desanimado. Às vezes é o marido que está lá desmotivado, é a esposa que está lá, irmãos, abatido, chorando.
abatimento. A primeira consequência, seguindo aqui a leitura, o que o marido identificou como a consequência da irritação foi o choro, foi o abatimento. Segunda consequência é a segunda pergunta, que está escrita aí. Por que não come? Quando não come, a pessoa fica como, igreja? Fraca. Então a segunda consequência da irritação é enfraquecimento. A pessoa se enfraquece. Ao se enfraquecer, ela se esgota. Irmãos, a pessoa ela fica esgotada, ela perde as suas forças, e quando ela perde a sua força, ela fica, irmãos, num cansaço extremo. Eu dizia agora à tarde, irmãos, quantas pessoas mal levanta, mal o dia começa, 6 horas da manhã, aí a pessoa, nossa, eu estou cansado. Mas você não acabou de levantar? Não tem gente assim, irmãos, mal levanta, já levanta cansado. Mal levanta a pessoa, nossa, que canseira é essa? Que cansaço é esse? De onde vem tanto cansaço? Tem nome isso, enfraquecimento, né? Esgotamento. Você pode ver, irmãos, que você está sofrendo com a irritação. A irritação está te esgotando, a irritação está te enfraquecendo. Muitas são as pessoas que estão como Ana, né? Não comendo, e por não comer vai se enfraquecer, vai ficar esgotado, vai ficar sem força, é um cansaço extremo. Irmãos, nós precisamos vencer isso. Daqui a pouco eu mostro a solução, como vencer. Vamos lá, a terceira. O que é a terceira pergunta do marido aí? Ele identificou. Por que está mal o teu coração? Terceira consequência da irritação, ressentimento. O coração mau, o coração triste, o coração com mágoa. Imagina, irmãos, aquele homem olhando para Ana e vendo aquele coração cheio de revolta, cheio de ódio, cheio, de ressentimento, de angústia por causa da irritação que Penina fazia com ela. Tem gente, irmãos, que a irritação está trazendo revolta. A irritação está trazendo, irmãos, tristeza. Olha a declaração, porque está mal o teu coração, o coração fica mal. A irritação deixa a pessoa mal. O coração é vida, irmão. Parou o coração, morre, acaba tudo. O sangue é vida, mas o que eu quero dizer aqui, se o coração parar, acaba tudo também. Então o próprio marido está falando assim, Ana, o teu coração está mal, Ana. E aí irmãos, a terceira consequência. Se você vê uma pessoa com o coração mal, coração cheio de ressentimento, coração com mágoa, revolta, angústia, é consequência também da irritação. E por último aqui, que é a quarta, que o marido identifica, o que ele diz à igreja? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Para explicar isso aqui, eu preciso lembrar você que a Bíblia nos mostra aqui, apesar da gente não ter lido, você deve conhecer. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana. Lembra disso? A Bíblia diz também que Eucana fazia mais, dava a ela porção maior. Entenda, irmãos? Quem era mais amada? Ana. O marido dedicava mais para quem? Ana. Vamos dizer, o marido dava vida por quem? Ana. Tudo que era feito, irmãos, para agradar Ana. E aí ele está dizendo assim, olha, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe o que eu entendo aqui? Como a quarta consequência da irritação? Perca da visão. A pessoa não enxerga o que o outro está fazendo. A pessoa não vê, irmãos. A Ana não viu o amor do marido para com ela. A Ana não viu, irmãos, o esforço que o marido fazia por ela. Por que, igreja? Ela perdeu a visão. Não ficou cega não, estou falando de visão espiritual, de foco. Irmãos, tem gente que por causa da irritação, ela perde um foco, ela perde um propósito, ela perde a visão de Deus.
Quantas pessoas que estão fora do foco, porque perderam. Fora do propósito, porque perderam. Fora, irmãos, da direção, porque perderam. Porque já não enxerga mais. E eu estou falando aqui, irmãos, do que acontece aqui. A Ana não estava vendo o que o marido estava fazendo por ela. Mas vamos um pouquinho mais aqui. Às vezes a gente não vê o que Deus está fazendo por nós. Às vezes, irmãos, a gente é tão ingrato, né? Ou outra palavra a gente pode colocar aqui, que a gente não enxerga o cuidado de Deus para conosco, o amor de Deus para conosco. A gente não enxerga a misericórdia de Deus para conosco. Por quê, irmãos? Perdemos a visão. Já não estamos enxergando como era para enxergar. Amém, igreja? Qual que é a quarta consequência da irritação? Perca da visão. Esse texto aqui nos mostra 4. Eu disse que é 5. Uma eu vou mostrar, foi o Moisés. Mas vamos recapitular aqui, para quem, né, passou a batida aí, a anotação, marcar de novo. São 5 consequências da irritação. Primeiro, abatimento. Segundo, enfraquecimento. Terceiro, ressentimento. Quarto, perca da visão. E o quinto, Salmo 106, o verso de número 33. Salmos 106, 33. Se você pegar aí o 32, você vai ver que está se falando de Moisés. Moisés, as pessoas que estavam perto, próximo, deixou Moisés muito indignado, irritado. E aí no versículo 33, está bem claro aí na leitura, vamos ler em voz alta? Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Moisés ficou tão irritado, pirraçaram Moisés de uma forma tão grande, que a consequência, a quinta que eu quero aqui dizer para você, o que é, igreja? Falar imprudentemente. A irritação provoca eu e você a falar coisas que nós não deveríamos falar. Já viu, já passou por isso, irmão? Alguém te pirraça, te provoca, alguém que, né, te irrita e de repente você está falando o que, igreja? Imprudentemente. Você está falando coisas que você não deveria falar. Uma dica que eu disse aqui à tarde, irmãos, isso serve para mim, para você, para qualquer pessoa. Quando você vê alguém falando imprudentemente, não julgue aquela pessoa, não. Dizendo, a pessoa é má, a pessoa é de um caráter ruim. Porque, irmãos, pode ser, quantas pessoas do bem aí, que por estar irritada falam que não presta, falam que não deve, é assim ou não é? Não precisamos ir longe, não. Vamos olhar para o ambiente de família? Às vezes, irmãos, os dentro da sua casa. Fala, irmãos, o que você disse mesmo? Não acredito nisso. O que você falou? Essa palavra aí, é isso mesmo? Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui é que falar, né, de forma imprudente é consequência da irritação. Moisés falou imprudente, irmãos, porque foi muito irritado. Mas a dica que eu quero passar aqui para você é que quando você vê alguém falando imprudentemente, irmãos, ora por aquela pessoa. Senhor, tira a irritação do coração dela. Senhor, tira, né, esse mal que está deixando essa pessoa falar imprudentemente. Vamos aqui um pouquinho mais fundo, irmãos. Vamos aqui, ó. Falar imprudentemente é falar que fere, o que machuca. É falar a palavra top, pesada.
Veja que quantas pessoas dentro de casa, no ambiente de trabalho, vizinho, às vezes na escola, às vezes na igreja, tem gente que também fala para ferir, machucar, fala imprudentemente. Irmãos, ore por essa pessoa. Fala, Senhor, olha Deus, Senhor, tira a irritação dela. Está irritado. Porque, irmãos, a irritação, de quem nós estamos falando mesmo? Moisés. Quem foi Moisés? O libertador, um grande líder, um grande homem.